Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias? Hoje o texto da nossa leitura será em Zacarias, capítulo 4, e hoje, meditando aí sobre o capítulo 4, versículo de 1 a 14, será aí o texto para que com certeza o Senhor venha falar ao nosso coração. Abra sua Bíblia, profeta Zacarias, capítulo 4, versos de 1 a 14, ou seja, todo o capítulo, Zacarias 4, versos de 1 a 14. Querido, você vai ficar um tempinho sentado, coloque-se de pé em reverência e vamos fazer a leitura do texto. E a palavra de Deus nos diz assim, irmãos: tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que está acima do candeeiro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isso? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começo, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isso? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Falemos com Deus mais uma vez. Pai, damos graças pela tua palavra. E assim, Pai, agradecemos ao Senhor desde já, Deus, porque ela é viva e ela, Deus, também, Pai, é atual. Assim, Pai, ela também tem, Deus, para nós edificação nessa noite. Fala, Deus, ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Querido, pode se sentar. Irmãos, nós estamos então na quinta visão, que começa como as outras visões, com a intervenção de um anjo dirigindo-se naquele momento ao nosso profeta Zacarias. Então o profeta, ele é um pouco distinguido aqui nessa visão, que parece dar-nos a ideia de que ele é despertado do seu sono. O texto chama atenção no versículo 2 e a 7, que há aqui um diálogo onde o capítulo é seguido por perguntas e respostas, perguntas do profeta, perguntas do anjo, perguntas de Deus. Mas, irmãos, nós observamos então que esse anjo que fala, fala ao profeta, e nós vemos aqui logo após que o Senhor diretamente fala com o profeta. Então, nesse capítulo, meus irmãos, nós temos uma comunicação da graça. Ele nos chama a atenção aqui para a obra grandiosa que Deus tem realizado, e ele continua realizando hoje com a igreja. A igreja é alvo da graça, mas também é um meio de graça que Deus escolheu para que a graça chegasse àqueles que ainda não foram alcançados. A igreja é simbolizada desse texto por uma
verdade e um símbolo que nós vimos lá em Apocalipse, né, quem veio aí nos estudos, olha que coisa interessante, né, você que não está vindo nos estudos quinta-feira, como esse texto, como os profetas já falavam de coisas que iam acontecer lá no futuro, e aqui nós temos o capítulo 1, versículo 9 a 20 lá de Apocalipse, justamente esse símbolo, símbolo do castiçal. E quem viu essa primeira mensagem que nós demos, irmãos, viu que lá claramente é o símbolo da igreja. A igreja, onde ali no meio da igreja nós vimos a ação de um ser que é descrito lá como sendo Cristo, que habita e vive e também se move no meio da igreja, edifica a igreja, zela pela igreja, está sempre ali diante da igreja. A promessa dele foi cumprida, como nós vemos em Apocalipse, que ele sempre estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então a palavra é dita aqui para nós. E só que nessa visão, esse candelabro tem 7 lâmpadas, irmãos, e tem uma alimentação muito incomum, né. Normalmente o candelabro descrito lá, também em Apocalipse, e quando nós vemos aí descrito nas escrituras a questão do candelabro, elas são ali literalmente velas acesas, né, onde ali ficava se queimando, mas essa é diferente. O texto chama atenção para gente que ela é mantida de uma forma toda especial. Então, a palavra de Deus, irmãos, é importante nós observarmos aqui dessas verdades que a igreja precisa constantemente ser lembrada. Eu queria deixar para você aqui verdades que a igreja precisa aprender em relação ao Senhor da nossa seara. Irmãos, e observando o que essa passagem nos ensina, deixa eu chamar você a atenção do versículo 2 a 4, onde nós observamos, irmãos, que nós somos chamados para uma grande obra. O versículo aí, 2 a 4, descreve essa grande obra, e a palavra de Deus nos é dita assim: "E me perguntou: que vês?" Respondi: "Olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um caso e um jarro de azeite, né, em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, e um para cada uma das lâmpadas que estão acima do candelabro. Junto a este 2 oliveiras de azeite, e a outra à sua esquerda, uma direita à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, que é isso?" Então, irmãos, a igreja aqui é descrita por um projeto de Deus. Então, para quê? Para dar luz. Aqui, irmãos, a primeira verdade que esse texto nos ensina em relação à igreja é que nós somos chamados a cumprir aquilo que Jesus disse em Mateus 5, versículo 13 a 16. Vós sois a luz do mundo. A luz do mundo, ela não é, irmãos, uma luz simplesmente que se irradia de si mesmo, mas ela tem a sua fonte em Deus. Nós somos chamados, irmãos, a observar isso. Então, nós chamamos isso de luz difusa, que ela é aquela que se espalha. A luz da igreja, ela não pode ser, retida, ela não deve ser guardada, mas ela precisa alcançar o mais longe. Quem não teve, privilégio aí de andar pela roça, né, irmãos, e já aconteceu algumas vezes comigo, por exemplo, interior lá, às vezes tendo que ir numa igreja muito distante, eu já varei igrejas na roça, roça mesmo, onde você chega assim, tá lá o templo no meio da lavoura. E já aconteceu algumas vezes de, por exemplo, eu ir de moto e ter algum problema com a moto. E quando a moto morreu, você olha assim, tem nada. E aí você vê às vezes ao longe luzes, luzes, né, pequenas luzes, né. E é para lá que a gente se dirige para procurar ajudas, né. É para lá que a gente se dirige. E mas uma certa vez, nós estávamos indo numa congregação, ficava a 14 quilômetros, eu e a Poliana, essa Poliana estava comigo. Eu e a Poliana estávamos foi numa congregação, chamava Beolá. Infelizmente, irmãos, era uma igreja que tinha voltado a ser congregação, e a gente estava ajudando, a nossa igreja tinha assumido essa congregação. E ficava a 14 quilômetros. E eu de moto, eu e a Poliana, chegamos lá, paramos e fizemos o trabalho, voltamos para casa do irmão, onde cedeu o terreno para construção, né, e a gente estava ali: vamos embora, despedir do povo, vamos embora". E aí descemos, irmãos, o morro, tinha um morro bem grande, nós descemos, quando chegamos lá embaixo, o pneu furou. Aí eu falei: "Pronto, né", eu e a Poliana, se estiver sozinho você se vira, né, mais fácil, você monta no tanque, vai andando, vai empurrando, ela vai rebolando, mas você chega lá.
Mas com Apoliano como é que faz? E aí, irmãos, a região que a gente estava chamava-se Conceição de Ipanema. Irmãos, um calor, você acha que isso aqui é quente? Lá é quente, só que lá ainda tem aquelas caranguejeiras enorme, que às vezes a gente chegava em casa e elas estava na parede assim, ó. Não, sério, grandona. Hã? Aranha, caranguejeira, enorme, na parede assim, chegar em casa tinha que tirar aquilo, né. E Apoliano morria de medo aqui. E aí, irmãos, a gente foi andando, com dificuldade empurrando a moto, eu ligava deixei ela ligada, fui tocando ela, e a Poliana estava com tanto medo, porque a gente tinha uma história, a gente ouviu uma história lá, quando a gente chegou, de que tinha logo à frente, perto de onde estava, um cara, uma casa que diz que o cara era matador. E a Poliana estava com tanto medo do cara que era matador, que ela nem percebeu, irmãos, o farol assim, só passando caranguejeiro para um lado e para outro. Eu falei assim: "Graças a Deus que tem a casa do homem lá, senão ela ia ver as caranguejeiras". Aí a gente estava lascado, a gente estava lascado. Mas irmãos, a nossa alegria foi que justamente uma luz, uma luz que nos guiou, né, e aquela luz, quando chegou lá, nós encontramos ajuda. Irmãos, essa é a realidade. A luz brilha em meio à escuridão, para que também as pessoas possam encontrar o caminho, e a igreja é esse caminho. Então, irmãos, nós precisamos entender também que essa luz é uma luz emprestada, ela não é própria minha e sua, da igreja. Então, a igreja é apenas a portadora dessa luz, ela não cria a luz, ela não é a fonte, como nós observamos aqui, o próprio candelabro é descrito como sendo ele não autônomo, mas ele tem uma fonte de alimentação. E assim também, irmãos, quando nós não usamos, não dependemos, não buscamos, não vivemos aquilo que Cristo nos chama para viver como igreja, irmãos, nós vamos sim ter a nossa luz apagada nesse mundo. Em João capítulo 1, versículo 4, Cristo nos diz: "A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens". Enquanto a igreja permanece dele, falando dele, levando ele para aqueles que não entendem, ela é sim aquela que difunde essa luz. Mas irmãos, a igreja também, ela é uma unidade. Observe que o candelabro é interessante, descrito aqui como 7 lâmpadas, né, esse castiçal é relativamente interessante, que também está falando da perfeição, né, o 7, quando a gente observou lá em Apocalipse, mas aqui claramente, irmãos, uma unidade. Mostra também aqui a relação do valor. O texto descreve esse candelabro como sendo algo de ouro, né. Então, aqui nós observamos, irmãos, que há aqui um grande valor na igreja. Deus destaca aqui para gente uma realidade. Embora talvez nesse mundo ela pareça ser fraca, frágil, ela tem um grande valor, um grande valor. E esse valor é importante. Esse valor é importante. Irmãos, nós precisamos entender que talvez o mundo não dê valor à igreja. Vocês já viram que muitas coisas para nós não têm valor, mas para outras pessoas têm, né? Para outras pessoas têm. Para outras pessoas se alegram com coisas que nós não nos alegramos. Não nos alegramos. Irmãos, e essa a verdade que nós temos para nós hoje aqui, é que a igreja é valorizada por Cristo. O mundo não vai dar nunca o valor que a igreja merece. Então, ela foi divinamente alimentada por Deus. A igreja prospera e a causa de tudo isso é Deus. Ela está afirmada até hoje, porque a causa de tudo é Deus. Irmãos, nós observamos ali o que nós vimos na Nigéria, né, que foi dito aqui mostrando a questão da perseguição da Nigéria, mas irmãos, não é só na Nigéria, no Sudão eles estão massacrando os cristãos, massacrando os cristãos. E ali ainda é um pouco pior, porque, aqueles que invadiram e dominaram o Sudão, eles querem extermínio total. Em alguns lugares ainda eles querem domínio, né, eles querem dominar, mas em alguns lugares é extermínio, eles querem varrer da face da terra aqueles que buscam ao Senhor. Então a realidade é que mesmo assim, nós continuamos vendo vídeos de pastores, de cristãos, de irmãos falando: "Olha, ore por nós, porque a igreja não morre lá".
A igreja não morre sobre essa terra, a igreja continua firme, viva, eficaz, levando a salvação para aqueles que ainda não foram alcançados, irmãos. Então o versículo chama atenção para a gente que não é por força, nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor. É Deus que está agindo no meio da igreja, é Ele que alimenta, é Ele quem fortalece, e ela foi alimentada, irmãos, com o mais puro óleo, como o texto fala, o azeite precioso a qual Cristo alimenta. A igreja não é qualquer coisa. Mas aqui ele diz para gente uma verdade importante. Ele está chamando a atenção para a gente para 2 ofícios, quando ele fala desses 2 eh eh, seres que estão aqui, né, descritos, né, como o texto fala, descrito aqui, chamando a atenção para a gente para os ramos, né, versículo 12, ele fala e nos lembra de 2 realidades, sacerdócio de Josué e também o reinado de Zorobabel. Ele destaca aqui também, irmãos, que Deus concede livremente à igreja a autoridade para permanecer diante dele em todo o tempo. Então, irmãos, o valor da igreja é claramente descrito aqui. A sua obra é grandiosa e a obra que Deus nos chama a fazer, ela continuará, nós somos chamados para isso. E embora talvez nós achemos que estamos fazendo muito pouco, nós estamos fazendo aquilo que Deus tem tocado, chamado e abençoado nossas vidas para poder fazer. Quando nós olhamos, irmãos, às vezes para as crianças que estão aqui, para os adolescentes que temos chamado, para outras pessoas que Deus traz, nós falamos assim, às vezes: "Poxa, mas é tão pouco, né?". Irmãos, Deus ele nos motiva a salvar vidas, e muitas dessas vidas, elas talvez, nós esqueçamos do valor que elas têm para Deus escrito nas palavras, né. É lógico que nós queríamos que todo mundo se convertesse aqui, que todos aqueles que nós abríssemos a boca viessem para o reino de Deus, mas é o Senhor, não é por força, não é por poder, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, ainda deixa eu chamar a atenção para você. A igreja, ela tem também que entender uma grande verdade em relação à obra que se encontra no verso 6. Deus é quem garante a obra. O versículo 6, ele lembrou para gente: prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, então nós devemos confiar e acreditar que aquilo que vai ser realizado diante de Deus. Quando nós observamos, então, falamos que, meu Deus, como é que a gente vai ganhar as pessoas? Como é que a gente vai levar esse amor? Nós precisamos entender que não é pelas nossas condições. E a condição que nós encontramos da igreja muitas vezes é de fragilidade. Quando Paulo fala a sua dificuldade, irmãos, ele fala: "Olha, quando eu me sinto fraco, aí é que eu sou forte", porque na verdade não é a minha força que faz a obra, não é a força da igreja, mas é o Senhor que motiva e também dá à igreja condições, porque não é por força, não é por poder. Se fosse por força e poder, irmãos, não seríamos nós, com certeza estaríamos aqui. Porque como Paulo vai falar em 1 Coríntios, a partir do versículo 26 a 29, Deus não escolheu os melhores, não há muitas pessoas instruídas, não há pessoas de grande escala do governo, autoridades, não há pessoas poderosas financeiramente, irmãos, mas há pessoas aqui sim, chamadas por Deus, para que possa viver o evangelho de forma verdadeira e levar aquilo que é a realidade. Nós, irmãos, somos apenas transmissores. Quem faz a obra é o Senhor, quem alcança é Deus, não é por força, mas é por vida. E aí, quando observamos, irmãos, a palavra de Deus nos chamando para vivermos uma vida de testemunho, nós entendemos o que Deus faz. Deus faz através de mim e de você. Salvos, irmãos, pela renovação do Espírito Santo. Por isso que nós, irmãos, muitas vezes não entendemos como Deus salva alguns e outros não, porque é Ele quem faz a obra. É Ele quem faz a obra. Não é por força também, irmãos, e nem pelo trabalho, mas pela ação de Deus. O templo foi reconstruído, não por um poder deste mundo, irmãos, mas porque Deus usou Ciro, Deus usou Dario,
Deus usou Artaxerxes naquele momento para poder abrir a possibilidade de que aquele templo pudesse ser construído. A obra que nós temos realizado ou podemos vir a realizar, irmãos, ela não vai vir de recursos ou da nossa capacidade própria, mas vai vir do Senhor abrindo e dispondo dos recursos. Irmão, se você olhar esse momento aqui e as pessoas envolvidas na reconstrução do templo, você analisando claramente o que foi feito por Deus, mexendo, movendo, dando os recursos, irmãos, é impressionante como Deus ali naquele momento moveu pessoas que não tinham nada a ver com ele. O próprio Ciro é chamado, ele mesmo diz: "Eu fui chamado por Deus, sou servo dele", mas nunca foi um convertido. Deus chama pessoas, irmãos, para abençoar a obra, para mover no meio da igreja, para poder ser instrumentos da graça de Deus. Então, no dia de Pentecostes, na reforma, nos avivamentos, irmãos, nos movimentos das igrejas, nós precisamos reconhecer a mesma verdade. Não é por força, nem por poder, é pelo agir do Espírito Santo de Deus. Se você parar para pensar, irmãos, em vários momentos, tanto das escrituras como da história da igreja, nós vamos ver que a igreja quase morre. A palavra de Deus, por exemplo, quase foi perdida em vários momentos, mas ela surge do nada, ela surge. Quando a gente vê, quando Agostinho toma, perdão, Agostinho, quando Lutero acha as escrituras e começa a meditar nela, e começa o movimento da reforma, e a igreja se volta para a palavra estava perdida praticamente. Quem tinha recursos para ter, um encontro com a palavra, era coisas, assim, escondidas, irmãos. A palavra de Deus, ela muitas vezes, em alguns momentos, quando a gente olha, por exemplo, o rei Asa, quando ele, começa a sua reforma, irmãos, a palavra de Deus estava escondida, um volume. E ele encontra e lê a lei, e para e pensa: "Não, nós estamos errados, eu preciso voltar para os caminhos de Deus". Nunca vai se morrer a igreja. Isso nós podemos afirmar com clareza, porque não é por força, nem por poder, mas pelo agir do Senhor e do seu Espírito. Na obra de Deus, Deus não permitirá que nenhum, o próprio Cristo disse: "Nenhum se perderá daqueles que Deus quer salvar". Então nós precisamos achar esses. Nós precisamos ser o instrumento de Deus para achar esses. Então ele que inflama o zelo, é ele que inspira, irmãos, a todos nós as orações, a buscar a qualificação para levar também o evangelho aos outros, irmãos, também ser esse testemunho vivo. A presença de Deus deve ser procurada, buscada, alcançada e precisamos confiar no Senhor como igreja. A terceira verdade que nós observamos aqui em relação à igreja, irmãos, eu queria deixar para você. Versículo 10, 7 a 10, nós observamos que, mesmo assim, mesmo que não sendo por força, não sendo por poder, nós vemos que a igreja é uma igreja que enfrenta dificuldades. O versículo 7 a 10 ele diz: "Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela." Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: "As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esses alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, quem percorre toda a terra." Irmãos, nós já vimos a referência aos olhos de Deus que percorrem toda a terra. Chamaram a atenção para a gente que o Senhor é aquele que continua zelando e olhando todas as coisas. O Senhor agora chama a atenção para a gente que haverá dificuldades. E a dificuldade é apresentada justamente quando nós observamos que aqui a relação do monte, onde o Senhor chama a atenção que aquilo virará campinas, né? Campina, ou seja, Deus tira dificuldades, mas elas existem e elas acontecem. Quando olhamos para a história desse período, nós observamos, irmãos, que as dificuldades foram grandes. E aqui havia dificuldades externas e internas, porque dentro do próprio povo havia pessoas que não queriam
ajudar na obra, não queriam que a obra acontecesse, ou também, como foi o caso, muitas pessoas que eram judeus, que simplesmente estavam atrapalhando, fazendo intrigas para que a obra não acontecesse. Outros se desanimaram e voltaram para as suas próprias vidas, esqueceram da obra de Deus, o que muitas vezes, infelizmente, acontece no nosso tempo. Pessoas deixam a obra, abandonam a obra, porque olham para si e falam o seguinte: "Não, mas primeiro eu tenho que olhar para minha vida, eu também preciso cuidar da minha vida". E é por isso, é nesse momento que Deus vai levantar Ageu, Zacarias, esses profetas, e aqui a realidade, a palavra que é dita aqui para nós, irmãos, quando observamos que o Senhor chama atenção que Zorobabel completaria a obra, colocaria a pedra final. Ele está chamando a atenção para a gente que isso aconteceu. Mas quando olhamos lá, irmãos, na reconstrução do templo, quando foi entregue, as pessoas estavam felizes, festejando, festejando. E é justamente ali que o profeta, que nós lemos aqui, profeta Zacarias, ele lança essa palavra lá. Ele diz para a gente no versículo 10: "Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse se alegra-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel", porque na verdade quando o tempo foi terminado, começou-se então, irmãos, aquele momento de culto a Deus, de gratidão ao Senhor. Muitos daquelas pessoas que estavam lá no primeiro templo, que viram o primeiro templo e sabiam o que era o primeiro templo, quando viram o segundo templo, esse templo reformado, abriram a boca a chorar. Choraram, irmãos, e questionavam porque não havia a mesma glória, não havia o mesmo esplendor. Então aqui Zacarias lembra: "Não despreze os pequenos começos". Irmãos, muitas vezes nós olhamos para uma obra que ela, às vezes, a consideramos pequena, devíamos fazer mais, mas nós começamos pequeno. Nós começamos pequeno. Nada começa grande. Nada começa volumoso, irmãos, mas vai gradativamente começando. E aqui, irmãos, precisamos lembrar Israel, que é o símbolo aqui, nós lembramos sempre, irmãos, Deus tem um povo e é a igreja. E muitas vezes a igreja, hoje, quando nós observamos a quantidade de igreja que tem, nós precisamos lembrar que isso saiu de uma igreja. Saiu de uma igreja. Uma igreja. Eu sei da história da quinta igreja toda, eu não sei, já ouvi alguma coisa dos irmãos, mas com certeza não vieram para cá 200 pessoas a organizar uma igreja, não vieram. Vieram provavelmente algumas pessoas, e Deus foi abençoando o trabalho. É assim a obra. A obra não pode ser desprezada, irmãos, nós precisamos amar. O trabalho foi realizado sob supervisão de Deus. O versículo, capítulo 3, versículo 9, ele nos lembra que os olhos do Senhor discorrem toda a terra, lembrando para a gente que o Senhor está a todo tempo observando. E é tão importante a obra da igreja, irmãos, que Deus não a deixa de lado ou a delega a outro, mas Ele próprio diz que vai edificá-la. Ele não arrendou ela, irmãos, ele não, se colocou na mão de qualquer outra pessoa, a não ser ele mesmo é quem faz. Então as dificuldades foram superadas com a ajuda divina. Nós precisamos entender que mesmo no nosso tempo, as dificuldades que aconteceram, elas vão ser superadas pela ajuda divina. Alguns desprezam o trabalho, irmãos, outros vão, levantar-se como inimigos, mas Deus não deixará de cuidar da tua igreja. Isaías 41, versículo 15 diz: "Tu, derrubas as montanhas pelo seu poder". Deus é aquele que acaba com as dificuldades. Aqui é descrito uma montanha, um monte como sendo a dificuldade, e nós precisamos entender que Deus vai derrubar eles. O trabalho foi concluído, irmãos, em meio a clamor e a adoração. Mesmo que alguns estejam chorando, mesmo que alguns naquele tempo haviam lágrimas rolando, havia alegria na maioria, porque o Senhor é aquele que edifica. Eles entenderam, eles estavam tão felizes, irmãos, porque a obra estava sendo completada, a obra estava ali realmente sendo restaurada, e ali é claramente graça, graça para ela. A igreja precisa de graça, a igreja precisa da graça do Senhor, e nós vamos continuar firmes lutando, irmãos, porque a igreja é edificada pelo Senhor, protegida pelo Senhor, e a nossa força não vem
de nós mesmos, mas vem de Deus. Então, a grande verdade é que o Senhor não desamparou a sua igreja e não desamparará. A grande verdade, irmãos, é que as dificuldades vão aparecer e nós vamos continuar esperando em Deus. E a grande verdade é que a igreja ela continua não por força, não por poder, mas pelo Espírito. E eu queria que você tivesse hoje nessa noite refletindo sobre isso. Como anda a tua vida? Você faz parte da igreja. Você faz parte, irmãos, de uma igreja que muitas vezes nós esquecemos quem está conduzindo, quem está levando, quem está em todo tempo dirigindo essa igreja. Homens vão passar aqui na frente, homens. Mas esses homens são só instrumentos de Deus, somente instrumentos. E nós precisamos também entender que nós, pessoalmente, somos instrumentos. Eu queria que você estivesse refletindo sobre isso nessa noite. Eu sei que você tem lutado com dificuldade, não tem? Tem lutado. Muitas lutas, muitas dificuldades. Mas quem conduz a nossa vida de glória em glória, de vitória em vitória, é o Senhor. E Deus quer uma igreja forte, irmãos. Deus quer uma igreja forte, fortalecida pelo Espírito Santo de Deus, não pela nossa força, mas pela caminhar que Deus tem nos dado diante dele, abençoando a nossa vida. Irmãos, eu queria, antes de a gente encerrar, a gente fazer um momento diferente hoje de oração, de clamor a Deus. Nós temos algumas dificuldades aí no nosso meio que nós precisamos pôr as mãos do Senhor. E eu queria que você viesse aqui na frente pra gente estar orando junto. Não tem nada de especial, irmãos, eu queria que você viesse aqui orando, só isso. Eu queria que você tivesse vindo orando aqui, nós temos alguns irmãos aqui que estão precisando de oração. Vamos orar, irmãos. Nesse momento o Senhor vai ouvir a nossa voz. Eu creio que o Senhor quer que nós abramos nosso coração para o Senhor, coloquemos diante dele, mas que nós não deixemos de ser instrumentos da graça do Senhor. Falemos com Deus. Ore ao Senhor, você ora, eu oro, nós vamos orar juntos nesse momento. Clamemos a Deus. Pai santo, Deus de amor, nós estamos aqui, Pai, diante do teu povo, Pai. Ó Deus, você sabe, ó Pai, que nós temos enfrentado dificuldades, Senhor. Ó Pai, e hoje, ó Deus, nós nos reunimos aqui, Senhor. Ó Deus, esses irmãos estão representando outros, Pai. Ou mesmo, ó Deus, estão aqui por suas próprias causas, Pai. Ó Deus, e essas dificuldades, ó Deus, ó Pai, a qual tem se levantado contra, Deus, a tua igreja, Pai. E muitas vezes tem nos atrapalhado, Deus, de servir o Senhor, Pai. Ó Deus, e muitas vezes tem tomado a nossa alegria, Pai, tem tomado de nós, ó Deus, o vigor, a força, Pai, e muitas vezes, Deus, tem até nos afastado, Pai, dos teus caminhos, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor, ó Deus, nessa noite, ó Deus, aqueça os nossos corações, Pai, com a certeza e a confiança, Deus, de que o Senhor é esse que está aqui, Pai, no meio da igreja, cuidando da igreja, zelando pela igreja, Pai. E Deus, nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor, Deus, forme o Theo perfeitamente, Senhor. Ó Deus, e outros bebês também, Pai. Ó Deus, como o Fábio, a Fábio está esperando o neto, Pai. Outros, ó Deus, que estão aqui, Pai, forma essas crianças, ó Deus, com tua própria mão, Pai. Ó Deus, eles já são amados, são queridos, Pai. Outros, ó Deus, que estão aqui, Pai, nesse momento, Deus, clamando ao Senhor, Pai, por suas vidas, ó Deus, por saúde, Pai. Ó Deus, dê, Senhor, a eles, ó Pai, abre as portas, Senhor, para que a tua mão poderosa, Deus, possa ser claramente manifesta essas vidas, sim. Ó Pai, restaura a saúde desses irmãos, Pai. O Tunico, Deus. Ó Pai, o Cabral, Senhor. O nosso irmão aqui, Deus, Sondrelino, Deus. Ó Deus, a Rosinha, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a nossa irmã Mirene, ó Pai, o Elias, ó Deus, esses irmãos, ó Pai, precisam que o Senhor, Pai, faça algo, Pai. Ó Deus, e assim como o salmista Davi clama, Pai, nós clamamos, ó Deus, ao Deus que trabalha por nós, Pai. Ó Deus, é isso que a tua palavra diz, Pai. Ó Deus, e aquieta o nosso coração, Deus, para que nós esperemos somente em Ti, somente em Ti, Pai. Ó Deus, as nossas causas aqui, Deus, não dependem de nós, ó Pai. Muitos aqui, Deus, já foram em médicos, ó Pai, e eles não resolveram, Pai. Mas o Senhor é aquele que opera, Pai. Ó Deus, e muitos também, Deus, estão aqui, Pai, porque clamam, Deus, por um ente querido, ó Pai, que deveria, Pai, estar aqui conosco, Deus. Mas, Pai, abandonar os teus caminhos por algum motivo, Pai.
Ó Deus, estão, Deus, frios, Pai. Ó Deus, mas o Senhor deixou ali naqueles corações a tua semente, Pai. Nós clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor Deus vinha abençoar essas vidas, Pai, retornando ao teu caminho, Deus, de graça e de amor, Pai. Abençoa, Senhor. Visita essas pessoas, ó Pai, onde elas estão, Pai. Ó Deus, talvez, ó Pai, o nosso clamor hoje seja para libertação, Pai, nesse momento dessas vidas, Pai, que estão, ó Deus, em situação que nós não sabemos, Pai, mas o Senhor, Deus, o olho que percorre toda a terra, Pai, que o Senhor, Deus, também possa os trazer de volta aos teus caminhos de verdade, Pai, de vida, Senhor. Atende a nossa oração, Pai. Atende cada um que clamou aqui, Deus, nessa noite, Pai, porque o Senhor, Deus, é aquele que abre, que realiza, que move. Ó Deus, realmente nós estamos aqui reconhecendo que não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, mas é pelo Espírito, Pai. Ó Deus, outros também, Pai. Nós queremos, ó Deus, colocar nas tuas mãos, querendo que o Senhor toque nesses corações, Pai. Os converta, Deus. Amigos, familiares, Deus. Abençoa, visita-os, Pai. E usa-nos, ó Deus, como igreja do Senhor, para ser bênção para essas pessoas onde elas estão, Pai. O Senhor nos chama, Pai. Opera em nós, ó Deus, através de nós, Pai. E dá-nos, ó Deus, a graça de ver o Senhor abençoando, edificando a sua igreja sempre. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.